No último vídeo de Kick-Ass, narrei a história de como Kick-Ass foi ajudar um homem e como sua luta com os bandidos foi parar na internet. E é desse ponto que essa terceira HQ do Kick-Ass começa. Sua luta saiu nos jornais e no YouTube e rendeu muitas visualizações. Então bora lá para mais essa história. Eu ajudei aquele cara e fui parar na net, e as pessoas estão comentando. Você não acredita em como é rápido virar celebridade. Foi só minha luta contra aqueles porto-riquenhos cair na web e de repente eu tava em toda parte. Eu era o carinha que se recusava a desistir, o primeiro super-herói do mundo real. Jay Leno disse que eu era inspirador. David Letterman me fez uma saudação no fim do programa. Em 24 horas virei uma sensação global. A versão casca-grossa do menino Star Wars foi o melhor momento da minha vida. Eu finalmente tinha meu nome, Kick-Ass. Nome, uniforme e as pessoas falando em mim, não tinha como ficar melhor. Até o senhor Genovese acabou me vendo no noticiário e até ele ficou pasmo com o que estava vendo. Quanto a mim, eu andava metidão pela escola. Tinha aquela estranha segurança de karateca que os caras das artes marciais sempre têm. Não que eu soubesse mesmo lutar karatê, mas ter o uniforme por baixo das roupas já parecia me dar poder. Claro, eu tinha levado uma puta surra da outra vez, mas pro resto do mundo tinha sido outro assalto. As placas de metal na minha cabeça me renderam respeito, mas tinha algo de diferente em mim. É como se eu estivesse exalando feromônios de super-herói. Nem a Cat de Alcksman resistia ao meu charme. Eu perguntei para ela se ela tinha visto o tal Kick-Ass no YouTube. Ela disse que sim e que a Abigail tinha mandado para ela ontem à noite. E procurei seguir com a conversa. Viu aquele site que diz que o Bin Laden ia se esconder agora que a gente tem um cara tão fodão? E ela, vi, aquilo é muito engraçado. Do nada surge a professora repreendendo Kate. Kate, pode parar de falar com o seu namorado e fazer o exercício, por favor? E a Kate apenas pediu desculpa para a dona Zane. A dona Zane me chama de namorado da Kate e ela nem reclama? Uma semana atrás ela teria vomitado o almoço e apertado o botão de pânico. Será que eu tinha ficado tão legal assim? Então fui conversar com o meu melhor amigo Todd Hayes e ele, que nada, porque a menina mais gostosa da classe ia querer um babaca que nem você? Sem querer ofender, Dave, mas você não é bonito. Eu retruquei. E qual é a sua explicação para o interesse repentino dela, Freud? E ele, bom, eu não queria falar, é tipo assim, o maior mico. Mas o que dizem é que você foi assaltado 2 vezes porque tem rodado a bolsinha na Village, cara. Por essa eu não esperava. E ele continuou, é óbvio que eu não acreditei, mas o que dizem é que você toma porrada dos seus clientes, e é por isso que daquela vez te encontraram pelado na rua. E eu respondi, tá de zoeira. E ele, nem a pau, a escola inteira sabe, mas as meninas levam na boa, principalmente a Kate. Cê tá ligado que a mãe dela tem aquele abrigo para mulheres violentadas, né?
Ah, meu Deus, então o único motivo pelo qual ela fala comigo é. É isso aí, velho. Você é o melhor amigo gay dela. Fiquei em choque. De repente, tudo fez sentido. Por que a menina mais gostosa da escola se interessaria por um palhaço babaca como eu? Eu era o amigo sexualmente inofensivo, o cara com quem ela podia conversar sobre roupas, garotos e reality shows chatos pra caralho. E sabe qual é o pior? Eu tava tão afim dela que nem neguei. Entrei no jogo, porque aí eu poderia falar com ela. Patético, né? Cadê a porra da minha dignidade? E minha lista de segredos não parava de crescer. E agora estava ali almoçando e conversando com meu pai. Ele me dizia sobre os amigos que o incentivavam a conhecer mulheres pelo computador em sites de namoro e que ele achava ridículo aquilo. Eu disse a ele que todo mundo faz isso hoje em dia. Então ele mudou de assunto, me perguntou sobre meus machucados e disse a ele que tinha sido outro assalto. E ele me perguntou se não era alguém me batendo na escola. E eu jurei a ele que as coisas estavam indo bem por lá. Ele então me deu um spray de pimenta, igual aqueles que a polícia usa, e me fez prometer que vou me proteger. Ele disse que me ama e que só quer me ver seguro. Meu pai era o cara mais legal do mundo. Eu detestava mentir para ele sobre o que fazia 3 noites por semana e sábado sim, sábado não. Mas eu teria cortado os pulsos se não pudesse me esconder nesse uniforme. Dave Lesinski tinha 8 amigos no MySpace e Kick-Ass tinha milhares. Acho que isso diz tudo que você precisa saber. Tá legal, hora de fazer o que super-heróis fazem e pular uns telhados. Merda, o bagulho é longe pra caralho e mais alto do que aparenta nos gibis. Foda-se, vou andando. Achei que fosse essa a diferença entre quadrinhos e vida real. Super-heróis de verdade ficam aqui embaixo, onde tudo acontece. E assim, acabei tendo algumas surpresas pelas ruas. Um maluco gritou o que és da janela e eu cumprimentei ele. Uma doida mostrou as tetas pra mim da janela de um carro e gritou: "A gente te ama, maluco!" Abri uma página no MySpace para as pessoas com problemas entrarem em contato e eu ajudá-las. Pareceu um jeito mais eficiente de trabalhar do que patrulhar as ruas toda noite. Minha primeira missão era trocar uma ideia com um cara chamado Ed Lomas na rua 81. A ex dele me mandou uma mensagem dizendo que o cara estava fazendo ligações ameaçadoras e perguntou se eu podia ter uma conversa com ele. Eu tinha 28 pedidos na minha caixa de entrada, mas esse me saltou os olhos por algum motivo. A mina parecia legal. Tipo, parecia que ia sair comigo se eu resolvesse essa. Só consegui pensar nisso durante todo o caminho. Será que ela é gostosa mesmo? Cheguei na porta do cara e tinha um grandão por lá fumando um baseado e ele foi logo me questionando. Da onde foi que tu saiu? Como é? Questionei de volta. Meio cedo pra Halloween, cara. Perguntei se ele era o tal Ed Lomas e ele me respondeu assim: "Não, viadinho, sou o Marv, o primo dele. O Ed tá lá dentro, jogando Spyro. Entra pra ele ver essa roupa de mergulho. O puto vai se cagar de tanto rir." A coisa não tava indo bem, porque não parei para pensar que ele não estaria sozinho lá dentro. Um deles começou a me zoar dizendo: "Pô, mano, ainda falta 6 meses pro gostosura e travessura." Então fui logo perguntando
Quem de vocês é o Ed? A moça respondeu tirando uma comigo. Eu, não viu pelas minhas tetonas? Então o cara jogando videogame falou. Cala a boca, Maia. Percebi que poderia ser ele, mas precisava confirmar. Você é Ed Lomas? E ele, depende de quem tu é. E eu, não me viu na TV? O cara disse que não assiste TV, e assim eu disse que era amigo da sua ex-namorada e que ela havia me pedido para falar com ele sobre as ligações que ele tem feito, e ele encarou com um tom de ameaça. Respondi que estava dizendo que ela está assustada e que achava que ele deveria deixar ela em paz. E ele completou com: ou o quê? Ed levantou em tom de ameaça e disse: que é que tu vai fazer? O gordão sentado ao lado dele também abriu a boca. Tá se borrando agora, hein, mano? O Ed avançou para mais perto e continuou falando. Tu entra aqui se achando John Wayne para me dizer o que fazer? Bom, vai se fuder, cuzão. Eu vou ligar, falar ou comer aquela vaca quanto eu quiser. Ele relou o dedo indicador no meu peito e com um olhar de malvadão disse: vai dizer o quê? Foi aí que eu não me aguentei e disse: deixa a mina em paz ou eu quebro as tuas pernas. Os olhares de todos com aqueles meios sorrisos que transmitiam uma certa incredulidade no que eu estava respondendo e me propondo a fazer. Ed cerrou o punho e disse: tá me zoando? Não tinha outra alternativa a não ser agir. Saquei da luva o spray de pimenta e mandei na cara dele. Todos estavam surpresos pela minha coragem ou talvez idiotice. Ouvi o Ed me xingando, filho da puta, me jogou pimenta, e o grandão dizendo, detona ele. Não esperava por essa. A vadia tetuda foi a primeira a me atacar com uma garrafada que me pegou de surpresa. O grandão não perdeu tempo e me jogou de cara na parede. O Ed pegou a garrafa quebrada enquanto o grandão me segurava de cara no chão. Ele vinha para cima de mim, lacrimejando de ódio, dizendo: tu tá muito fudido, boiola. Achei que dessa vez fosse o meu fim. Contudo, uma espada atravessou seu peito e seu sangue jorrou. Uma garotinha, fantasiada, acabara de matar o Ed com uma espada. Até eu fiquei chocado por tal ato. Quem era ela? O corpo do Ed despencou no chão e ela limpou a lâmina da espada na camisa dele e disse: pessoal fudido, né? Ninguém ali no apartamento estava acreditando no que estava acontecendo. Ela olhou para o gordão olhou para ela e ela nem piscou quando cortou a barriga dele. Com um segundo golpe, cortou a cabeça dele ao meio, inacreditavelmente, sem dó nem piedade. Manchada de sangue dos homens e cheia de ousadia, ela falou de novo. Tá legal, cuzões. Vamos ver qual é a de vocês. E aí, curtiram? Essa foi a terceira HQ do Que És, narrada aqui para vocês, e essa história continua na 4ª edição, então não percam, ficam no aguardo e não se esqueçam de se inscrever no canal e dar o seu joinha. Bye!